aqui, ok? Cantares de Salomão é uma história de amor que glorifica o amor puro e natural e focaliza a simplicidade e a santidade do matrimônio. O significado típico dessa história pode inferir-se do fato de que, sob a figura da relação matrimonial, se descreve o amor de Jeová para com Israel. Oséias, capítulos 1 a 3, é um exemplo disso. Isaías 62, já citado, lido, 4 e 5. E o amor de Cristo para com a igreja, Mateus 9 e 15, 2 Coríntios 11, 2, estávamos lendo quando houve esse travamento aí, e Efésios 5, 25, Apocalipse 19, 7, que diz que é bem-aventurado os convidados para as bodas do Cordeiro. Bem-aventurado aqueles que são convidados para as bodas do Cordeiro. E as bodas do Cordeiro é o quê? É o casamento. É o casamento que haverá de Cristo com a igreja. Por enquanto, ela é a noiva. Aqui, ó, tem um versículo, ó. O Espírito e a noiva dizem, vem. Você vai ver trocado porque estou na frontal. Aí sai atravessado. Mas aqui é o versículo. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém? Apocalipse 21, 2 diz que vai descer do céu quem? A nova Jerusalém, ataviada e adornada como uma noiva para o seu esposo. Então, irmãos, o livro de Cantares tem muito a ver, tem essa figura retratada, essa simbologia, mas que retrata, assim como, por exemplo, veja só, um pai, ele vai expressar para seu filho quem Deus é. E então, a igreja e Cristo, ela é uma comparação do casamento na Bíblia, ok? Sugere-se o seguinte tema: o amor do Senhor para com seu povo é tipificado pelo amor da esposa e do esposo. Note, ao ler este livro, o estudante deve recordar-se de que está lendo um poema oriental. Irmãos, isso é um poema. Gosta de poema? Pois está aqui um poema. E poema de amor, né? Um poema oriental. E que os orientais usam uma linguagem clara nas mais íntimas das questões. Uma clareza de linguagem estranha e, algumas vezes, desagradáveis à maioria dos ocidentais. Então, um choque de cultura, não é? Um choque de cultura. Vai ter coisa na Bíblia que você vai ler e vai ter que entender por que estava acontecendo aquilo e como era o costume da época. Por exemplo, o Jardim do Éden. O ser humano não usava roupa, né? No Jardim do Éden. Está lá em Gênesis. Diz que o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Você vai rasgar isso da Bíblia? Está lá, meu irmão. Está lá. Está lá. Por mais delicada e íntima que seja a linguagem em muitas partes do livro, deve notar-se que não há nada que ofenderia ao mais modesto oriental. Era muito comum, muito simples e era muito direto. A questão cultural, isso muda até diante do nosso país, até dentro do nosso país. Por exemplo,
eu tive uma boa parte dos meus anos em Minas Gerais. No estado de Minas Gerais, uma mamãe, chegar com uma criança e amamentar perante todo mundo é altamente normal. A mamãe chega, tira o seio e coloca a criança para mamar. Ninguém ignora. É altamente normal. Aqui já é diferente, não é? Em nossa cultura já é diferente. Mas lá ninguém questiona aquela naturalidade. Porque é questão cultural. Estamos bem distantes do Oriente e o costume oriental pode chocar um pouco conosco, mas essa era a realidade do tempo em que Cantares de Salomão foi escrito, em que a Bíblia foi escrita também, ok? A citação aqui de um PhD, em primeiro lugar, era indubitavelmente um canto de amor terrestre. Verdade, isso aí persiste. Mas muito puro e muito lindo. Pessoas que encontrariam indecência no céu, se por acaso chegassem lá. Mas as ocultariam em suas almas corrompidas. Já pensou, né? Para aqueles que vivem vidas simples, esses cânticos são cheios de formosura e expressam linguagem de amor humano. Finalmente, nas experiências espirituais expressam a relação daqueles que têm sido ganhos por Deus em Cristo e que quem amam conhecem. Quem ama conhece. Salomão, falando aqui sobre a autoria agora. Cântico dos Cânticos de Salomão. E isso é dito em outros lugares também do próprio livro. De todos os livros do Antigo Testamento, Cantares de Salomão é provavelmente o mais difícil de interpretar e analisar. Neste estudo, limitar-nos-emos a um breve esboço da história contida no Cântico dos Diálogos entre Salomão e a sua noiva. Presta atenção, você vai descobrir muita coisa aqui. A história em que está entrelaçado este idílio parecer ser esta: o rei Salomão, veja só, aqui o romance. O rei Salomão visita a sua vinha no Monte do Líbano. Vamos lá. Chega de improviso, onde está uma formosa donzela sulamita. Ela foge, mas ele vai visitá-la. Como? Disfarçado de um pastor e persuade a casar-se com ela. Se vê que vai aparecer um pastor na cena, alguém vai colocar como sendo outra pessoa, não? Foi Salomão que disfarçou-se de pastor para poder ir atrás dela. Logo vem recebê-la como rainha. Encaminham-se para o palácio real. Aqui começa o poema e relata a história de amor. A primeira parte, a noiva no Jardim de Salomão, capítulo 1, versos 2 a 7. A noiva pede um penhor de amor e elogia o noivo, capítulo 1, versos de 1 a 4. Ela roga às filhas de Jerusalém que não desprezem a sua humilde origem. Ela é uma camponesa. E pergunta onde o seu noivo. As donzelas respondem em uníssono. Você vê um coro. É as donzelas que falam nesse coro. A noiva fala, o esposo fala, o noivo também, e a
um coro em uníssono das donzelas. Segue-se, então, uma conversa entre Salomão e sua noiva, capítulo 1, versos 9 a 2:7. Salomão fala, versos 9 a 11. A noiva fala, 12 a 14. Salomão, 1:15. A noiva, 1:16 a 2:1. Parece que ela fala mais que ele, né? Fala mais que ele. Salomão, 2:2. A noiva, 2, versos 3 a 7. Aqui é a primeira parte. Segunda parte. As recordações da noiva. Capítulo 2, 8 a 3, 5. Recorda a visita de seu amado na primavera. Versos 8 a 17 do capítulo 2. Segundo, recorda um sonho referente a ele. Ela estava sonhando, né? Capítulo 3, de 1 a 5. Terceira parte, as núpcias. Capítulo 3, verso 6 até 5:1. Os habitantes de Jerusalém descrevem a chegada do rei e da noiva. Capítulo 3, 6 a 11. Era uma festa a rigor, gente. 2. Depois segue-se uma conversa. Salomão, capítulo 4, 1 a 5. A noiva, capítulo 4, verso 6. Salomão, 4, 7 a 16. E a esposa, capítulo 4, verso 16. Salomão, 5:1. Note que agora já a esposa. Não é mais a noiva, agora já esposa, já o casamento. No palácio, capítulo 5 até o capítulo 8. É escrevendo a realidade no palácio. A esposa relata um sonho que teve referente a Salomão. Sonhou que ele partiu e que ela, ao buscá-lo, ela foi maltratada pelos guardas da cidade. Alguém descreve isso como sendo algo que aconteceu aqui, foi um sonho que ela teve. No sonho, ela pergunta, por que ele, as filhas de Jerusalém, e descreve sua formosura. Então, falando da formosura do seu esposo. Salomão entra e a elogia. Capítulo 6, versos 4 a 9. O diálogo entre o coro de donzelas e a esposa. O coro, capítulo 6, verso 10. A esposa, capítulo 6, verso 11. É música, é poema, é poesia, é poema de amor. O coro e esposa alternadamente, capítulo 6, verso 13. O coro, capítulo 7, verso 1 a 5. Quer entender o livro sem ler? Então, tem que ler o livro, né? Em quarto caso, Salomão entra e elogia a esposa, capítulo 7, versos 6 a 9. Quinto caso, a esposa convida o seu amado a visitar o seu lar. Então, ela quer que conheça a sua família, não é? Sua família. Lembra que ela havia dito, me puseram por guarda de vinha, e a vinha que me pertencia não a guardei, porque ela falou que seus irmãos se irritaram contra ela e colocaram para trabalhar na vinha. Mas ela quer que Salomão vá visitar a sua família, conhecer sua família, né? É algo assim importante. Aqui fala do lar, capítulo 8, verso 5 a 14. Os habitantes do país falam, no capítulo 8, verso 5, com muita admiração, sobre a noiva e sobre o rei Salomão e a sua esposa, né? A esposa. Seus irmãos, capítulo 8, verso 8. A esposa, 8, 10 a 12. Salomão, 8, 13. E a esposa, 8, 14. Eu quis dar apenas essa introdução para você ver que vale a pena ler Eclesiastes com esse pensamento, né? E de uma realidade, de uma convivência de noivado até o casamento,
e que era Salomão com a Sulamita, tudo no S, né? Tudo na consoante Salomão Sulamita, e que então deixou esse registro tão nobre e que ilustra muito bem o relacionamento que Deus tinha com o seu povo e também o relacionamento que Cristo tem com a igreja. Ilustra, serve para ilustrar. Então, de uma certa forma, e se enobrece o sagrado matrimônio, que foi Deus que o criou, lá no Jardim do Éden, fez o casamento de Adão e Eva, e mostra exatamente o desenvolvimento disso na história, o progresso da família, e então deixou esse livro para mostrar essa realidade sobre o esposo, a esposa, o namorado e a namorada. Como disse no início, a namorada que vai na casa da namorada conversar bobagem, porque não tem o que falar, não tem conteúdo. Leia bons livros, leia a palavra, você vai ter algo para dizer e construir, de edificar a vida de ambos e preparar para um futuro promissor como noivo e o futuro como casado, que é o alvo do noivado, sim.